Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é sábado, dia 5 de abril de 2025. Vamos ler a palavra de Deus, vamos alimentar o nosso espírito com a mesma, assim como precisamos de alimentos físicos para ter boa saúde, energia para o dia a dia. Nós precisamos de alimento espiritual para alimentar a nossa fé, o nosso espírito, para viver a vida cristã. E hoje nós vamos ler Atos capítulo 23. Já convido você a abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura da palavra de Deus, que diz: Paulo está sendo julgado lá em Jerusalém. No capítulo anterior, ele se defende, ele faz um discurso de defesa. E aqui continua. Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, os Sinédrios era uma espécie de assembleia legislativa dos judeus, sob a autoridade dos romanos. Então Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, disse: meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca, porque achou que ele falou besteira por dizer que tinha cumprido o seu dever para com Deus até aquele dia. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir. Paulo retribui, não apanha calado não. Os que estavam perto de Paulo disseram: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Paulo meio que pede desculpa aqui, né? Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e os outros fariseus, saduceus e fariseus eram dois grupos religiosos dentre os judeus, dentro do judaísmo. Saduceus era a classe sacerdotal e mais elitizada e politizada, e fariseus eram o grupo mais popular e também mais radical no cumprimento, na observância da lei de Moisés e da chamada tradição dos anciãos. E ele continua dizendo, vou reler o início do verso 6. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e os outros fariseus, bradou no sinédrio, lá na reunião: irmãos, sou fariseu, filho de fariseu, estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos é a doutrina central da fé cristã. Os saduceus não criam em ressurreição dos mortos. Os fariseus criam. Paulo, sabendo que o grupo ali reunido, uma grande parte era de fariseus e outra grande parte era de saduceus, ele causa uma divisão no meio do grupo, quando ele proclama que ele está sendo julgado por causa da sua fé na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão, era o objetivo de Paulo mesmo, entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Houve um grande alvoroço e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: não encontramos nada de errado neste homem. Agora ele não acha nada de errado em Paulo, quando Paulo se une a eles contra os adversários, que eram os saduceus sacerdotes, que era inclusive a elite que mais mandava, né? Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? Já estavam até achando que alguém tinha falado com Paulo, alguma revelação especial sobrenatural. A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. A coisa lá esquentou. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. Agora Paulo está preso. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou
a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Deus se revela para Paulo, mostrando-lhe que por meio daquilo ali ele seria levado a Roma, onde iria testemunhar. Fica subentendido isso. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. O pessoal estava decidido a matar Paulo. E dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus, disseram: juramos solenemente sob maldição que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês e o sinédrio peçam ao comandante que o faça comparecer diante de vocês com o pretexto de obter informações mais exatas sobre o seu caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Eu fazer uma tocaia para matar Paulo. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração. Foi à fortaleza e contou tudo a Paulo, que chamando um dos centuriões disse: leve este rapaz ao comandante, ele tem algo para lhe dizer. Assim ele o levou ao comandante. Então disse o centurião: Paulo, prisioneiro, chamou-me, pediu-me que te trouxesse este rapaz, pois ele tem algo para te falar. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou-o à parte e perguntou: o que você tem para me dizer? Ele respondeu: os judeus planejaram pedir-te que apresentes Paulo ao sinédrio amanhã, sob pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Não te deixes convencer, pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Aqui está o sobrinho de Paulo aí informando para o chefe da guarda aí. E ele continua dizendo: eles juraram solenemente não comer nem beber enquanto não o matarem. Então estão preparando agora, esperando que prometas atender-lhes o pedido. O comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe: não diga a ninguém que você me contou isso. Então o comandante agora está avisado, pede o rapaz para não contar para ninguém que tinha avisado o comandante, e ele vai agora tratar de proteger o preso Paulo. Então ele chamou 2 dos seus centuriões e ordenou-lhes: preparem um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de irem para Cesareia esta noite, às 9 horas, hoje ainda, para não dar tempo da emboscada no dia seguinte. Providenciem montarias para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. O comandante escreveu uma carta nestes termos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus que estavam prestes a matá-lo, quando eu, chegando com minhas tropas, o resgatei, pois soube que ele é cidadão romano. Mentira, ele não sabia ainda que ele era cidadão romano, ele ficou sabendo depois, quando ele já ia mandar açoitar Paulo. E aí foi que Paulo disse que se era lícito açoitar um cidadão romano, e ele voltou atrás. Ele não sabia não, está mentindo aqui, mas está tudo certo. Querendo saber por que o estavam acusando, levei-o ao sinédrio deles. Descobri que ele estava sendo acusado em questões acerca da lei deles, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Quando fui informado de que estava sendo preparada uma cilada contra ele, enviei-o imediatamente a Vossa Excelência. Também ordenei que os seus acusadores apresentassem a Vossa Excelência aquilo que tem contra ele. Então ele passa o pepino aí para o governador descascar, né? Os soldados, cumprindo o seu dever, levaram Paulo durante a noite e chegaram a Antipátride. No dia seguinte, deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, deu a carta ao governador que lhe entregou Paulo. O governador leu a carta e perguntou de que província era ele. Informado de que era da Cilícia, disse: ouvirei seu caso quando seus acusadores chegarem aqui. Então ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. Tá aí Paulo preso, aguardando mais julgamento. Então é isso. Paulo tem essa revelação de Deus que diz que já deixa claro para Paulo que por meio daquilo ali que ele estava passando, ele ia chegar a Roma
e aí teria a oportunidade de pregar o evangelho lá. Paulo já tinha esse desejo de ir a Roma, de conhecer Roma. Talvez ele não queria ir preso, mas essa foi a maneira como Deus achou por bem que Paulo fosse. E ele vai. Daqui para frente nós vamos até o final do capítulo lendo os desdobramentos dessa história. Paulo preso, sendo conduzido à capital do império, que era Roma. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado, Senhor, pela vida, pelo lar, pela família. Obrigado pela noite de paz, pelo descanso tranquilo, pela proteção com que o Senhor tem cercado as nossas vidas. Muito obrigado pelo novo dia, por acordar com saúde, a nova oportunidade, novas realizações, novas experiências, novos aprendizados. Muito obrigado, meu Deus, por poder começar esse novo dia aqui lendo a palavra, alimentando o nosso espírito. E, ó Deus, buscando a sua face em oração para interceder uns pelos outros. E agora, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor cada um dos pedidos de oração que meus irmãos têm feito aqui nas nossas transmissões, nas nossas leituras bíblicas. Em nome de Jesus, que a sua bênção esteja sobre as nossas famílias, alcançando os nossos entes queridos que ainda não se converteram a Cristo. Ó Deus, trazendo de volta aqueles que estão desviados dos caminhos do Senhor, usando-nos com poder do Espírito Santo, com sabedoria, com amor, para compartilhar o Evangelho com eles, enviando-lhes outros obreiros, mensageiros do Senhor, no poder do Espírito Santo, que leve-os ao arrependimento, ó Deus, criando circunstâncias, ó Pai, que os leve a se quebrantar, a reconhecer os seus pecados, a ter a sua visão clareada pelo seu Evangelho. E assim nós oramos pelos familiares da irmã Raquel, estão desviados do caminho do Senhor, que nunca se converteram. Oramos por aqueles casais pelos quais ela intercede, para que haja harmonia entre eles. Ó Deus, e que aqueles que ainda não são convertidos venham a ter uma experiência real de novo nascimento com o Senhor Jesus. Oramos pela salvação da família da irmã Maria do Carmo, oramos pelo retorno dos filhos da irmã Maria Luzimar para os caminhos do Senhor. Os filhos da irmã, ó Deus, os filhos da irmã Marlene, ó Pai, clamamos em nome de Jesus, pelos filhos da irmã Ana Lúcia, ó Deus, todos nós temos nossos familiares pelos quais intercedemos, desejamos ter de volta para os caminhos do Senhor. Ó Pai maravilhoso, oramos por aqueles que estão doentes em nome de Jesus. Lembramos dos familiares da irmã Silvia, pelos quais ela também intercede para que se retornem aos caminhos do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, oramos pelos enfermos. E aí nos lembramos, ó Pai, da irmã Valderice, da irmã Lídia, da irmã Letícia, da irmã Luzinete, que precisa de uma cirurgia nos olhos, do Paulo, do Alex, do Augustinho, da esposa do pastor Osemar, da irmã Aldair. Em nome de Jesus, cada um desses está enfrentando sua luta pessoal. Faça milagres a seu favor. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso que cura todas as nossas doenças. Se é da vontade do Senhor usar os médicos, as cirurgias, intervenções, sejam elas quais forem, usa, Senhor, segundo a riqueza da sua graça, mas opera a favor do seu povo, em nome de Jesus. Meu Pai, continuamos insistindo pela aposentadoria da irmã Silvia, meu Pai. Clamamos, meu Pai, pela mãe da irmã Sheila. Clamamos pelo trabalho da irmã Nájila, que ela seja empossada no concurso para o qual passou, uma nova porta aberta para o irmão Julião, também nós clamamos em nome de Jesus. Ó Deus maravilhoso, tudo isso graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu sacrifício em nosso lugar, que é a maior de todas as bênçãos que a humanidade pode conhecer. Perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com o Pai, o privilégio de fazer parte do seu povo, livre acesso à sua presença. Meu Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse dia, para que possamos levar a sua bênção por onde quer que formos e compartilhá-la com todos aqueles que cruzaram nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado.
É a nossa petição que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui continuando a leitura da Palavra de Deus. Aguardo vocês aqui. Um grande abraço a todos.